A apresentação do relatório sobre a nova regra fiscal brasileira. Uma regra que vem para substituir o teto de gastos, já altamente descredibilizado. Uma proposta que, apesar de essencial para o governo, ainda sofre alguns entraves, inclusive dentro do próprio PT. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 16 de maio de 2023. Dia em que o deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, apresentou na Câmara dos Deputados o relatório do novo arcabouço fiscal, renomeado por ele para Regime Fiscal Sustentável. Na segunda, Cajado, que é o relator da proposta no Congresso, já tinha apresentado o texto aos líderes partidários. O relatório, que traz alterações em relação à proposta original do governo, prevê, entre outros pontos, um maior rigor em casos de descumprimento das metas de resultado das contas públicas. A nova proposta fiscal serve para substituir o teto de gastos, que limitava as despesas públicas a um nível pré-determinado e que passou a vigorar em 2017, ainda no governo de Michel Temer. Os sucessivos dribles na regra durante o governo de Jair Bolsonaro fizeram com que o teto perdesse a credibilidade perante o próprio governo e o mercado. Já durante as eleições de 2022, ficou claro que uma nova regra seria criada em 2023. O novo arcabouço foi articulado nesse contexto de descredibilização do teto e também marcado pela crise fiscal. As contas públicas ficaram no vermelho entre 2014 e 2021, e o resultado positivo que aconteceu em 2022 é visto por muitos economistas como consequência de fatores atípicos e extraordinários, como a explosão do preço internacional do petróleo. Em linhas gerais, o governo tinha proposto o seguinte na nova regra fiscal. Primeiro, que o gasto público vai poder crescer em até 70% do aumento da receita. Isso levando em consideração um piso e um teto para a variação do gasto, sempre de 0,6% a 2,5%. Segundo, o governo tinha estabelecido que vai perseguir metas de resultado primário, que é receita menos despesa, sem contar o pagamento de juros da dívida. A ideia aqui é levar as contas públicas do vermelho ao azul entre 2023 e 2026. E um terceiro ponto, para resumir a nova regra fiscal, é em relação ao investimento governamental. A proposta estabelece que, se o resultado fiscal superar o teto da meta, o governo poderá usar boa parte do excedente em investimentos. E aqui também o novo marco fiscal coloca um piso nos investimentos do governo federal. A cada ano, o valor precisará ser, no mínimo, equivalente ao montante destinado a investimentos em 2023, que é de 71 bilhões de reais, corrigido pela inflação. No geral, o Cajado não fez grandes mudanças na proposta e acordou os pontos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas o relatório apresentado nessa terça criou algumas penalidades e gatilhos se o governo descumprir as metas. A ideia é que esses gatilhos funcionem como mecanismos de contenção de despesas e passem a vigorar automaticamente em caso de descumprimento. De um modo geral, se as contas não estiverem tão bem quanto esperado, o governo não vai poder criar novos benefícios ou despesas obrigatórias e também não vai poder dar novos incentivos tributários ou mudar carreiras de servidores para dar aumentos. Isso só para dar alguns exemplos. Você ouve agora um trechinho da apresentação do Cajado para a Câmara nessa terça. O esforço que eu fiz de conversas, de diálogos, de participar ativamente com os técnicos da Comissão de Orçamento, com os técnicos do governo, Fazenda e Planejamento, foi realmente exaustivo. Para quê? Para que nós conseguíssemos um texto que fosse o equilíbrio entre todos os pensamentos plurais que existem aqui na Câmara. Então, quem avaliar o texto, quem for da direita, pode não dizer que ficou perfeito, mas também não ficou ruim. Da esquerda, a mesma coisa. Não pode para eles ficarem perfeitos, mas também não ficou ruim, ficou bom. A pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Cajado deixou de fora das limitações o Bolsa Família e a política de valorização do salário mínimo, dois temas muito caros ao governo. Mas, por outro lado, contrariando Lula, o relator incluiu dentro das limitações os gastos com o piso da enfermagem e os repasses para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Mas apesar desse pequeno impasse aí em alguns pontos, no geral parece que a nova regra está agradando mesmo, tanto o governo quanto os parlamentares e uma boa parte do mercado financeiro. A nova regra fiscal é um dos temas centrais da agenda política e econômica no primeiro semestre do terceiro mandato de Lula. É também a principal aposta de Haddad para melhorar a situação das contas públicas. Por isso, está todo mundo se articulando para fazer o texto passar pelo Congresso o mais rápido possível. De acordo com o Cajado, a expectativa é que na quarta-feira o Arthur Lira, o presidente da Câmara, coloque em votação o regime de urgência do texto. Com a urgência aprovada, a proposta não precisa retornar para nenhuma comissão e pode ser votada diretamente no plenário. A ideia é que o texto seja votado pelos deputados em 24 de maio. O trâmite é o seguinte: primeiro o texto, que é classificado como um projeto de lei complementar, tem que ser aprovado pela maioria absoluta dos deputados. Ou seja, ele precisa ter 257 votos favoráveis. Daí a proposta segue para votação no Senado e por lá ele precisa também da aprovação absoluta dos senadores, com 41 votos favoráveis. Depois da aprovação nas duas casas, então o texto chega para a sanção presidencial. O presidente tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. O veto pode ser total ou parcial. Daí, todos os vetos têm que ser votados pelo Congresso. Para rejeitar um veto, também é preciso o voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Para o governo, até agora, é um bom cronograma, que está dentro do que era esperado. Isso porque o governo tinha um prazo para apresentar a nova regra fiscal até agosto. Esse prazo foi estabelecido ainda em 2022, sob Bolsonaro, quando Lula conseguiu aprovar a PEC da transição. Foi essa a proposta de emenda à Constituição que garantiu ao novo governo dinheiro para cumprir promessas de campanha, como a manutenção do Bolsa Família em R$ 600. O que é central nessa discussão sobre a nova regra fiscal é que ela cria previsibilidade para o aumento de gastos públicos. E essa previsibilidade pode ajudar a influenciar as taxas de juros brasileiras lá na frente. Taxas que têm sido muito criticadas por Lula desde o início do seu terceiro mandato. Todo aquele embate do presidente criticando o Banco Central e a taxa Selic, que é a taxa básica de juros brasileira, também tem relação com a aprovação da nova regra fiscal. O Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, já falou que uma nova regra fiscal sólida e crível pode facilitar a queda da inflação no país e ajudar, por tabela, a situação dos juros. Como a gente falou, o novo arcabouço é uma peça central para o novo governo, mas ainda assim existem embates dentro do próprio PT, o partido de Lula. Isso porque parte da esquerda discorda da proposta, considerada por eles muito liberalizante. O principal argumento para criticar o arcabouço é que ele limitaria excessivamente o gasto público. Na segunda, durante uma reunião de coordenação do governo, o Lula cobrou do PT fidelidade nas discussões sobre a proposta. Segundo o relato do jornal Folha de São Paulo, o presidente teria afirmado que o partido não poderia se opor a uma proposta apontada como crucial para o sucesso da sua administração. Já o Banco Central, que está no meio do cabo de guerra com Lula, tem uma interpretação positiva da proposta. Segundo o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, a apresentação da regra, abre aspas, reduziu a incerteza associada a cenários extremos de crescimento da dívida pública, fecha aspas. Ou seja, a sinalização de controle de gastos do governo foi vista como positiva pela cúpula do órgão. Da oposição, existem reações divididas sobre a nova regra fiscal. Uma boa parte dos parlamentares desse bloco criticou a proposta pela permissão para o aumento de gastos, mesmo em caso de queda de receitas ou de recessão. Também foi alvo de questionamentos a questão da punição em caso de descumprimento da meta fiscal, algo que foi endereçado em alguma medida pelos gatilhos propostos por Cajado no relatório que vai à votação na Câmara. E bom, até agora, o governo Lula tem tido uma certa dificuldade de articulação política com os parlamentares. Primeiro, com o adiamento da votação do PL das fake news, que quer regulamentar a atuação das redes sociais e plataformas de mensagem no país. E depois, com a derrubada de alguns vetos do presidente sobre o marco do saneamento básico. O governo está correndo para resolver a questão da articulação política a tempo da votação da regra fiscal. É uma equação que envolve o pagamento de emendas parlamentares, seja individuais ou via ministérios, algo que tende a ser negociado com o presidente da Câmara, o Arthur Lira.
Esses arranjos de liberação em 2023 diferem do orçamento secreto considerado inconstitucional pelo Supremo em 2022. Diferentemente do que ocorria no governo Bolsonaro, quando não era possível saber o nome dos responsáveis pela indicação do destino das verbas, as emendas agora são discriminadas. A questão que fica é se essa liberação de emendas vai ser o suficiente para angariar o apoio da maioria dos parlamentares para aprovar a nova regra fiscal. A Petrobras anunciou nesta terça-feira o fim da política de paridade internacional, que era usada para definir os preços dos combustíveis. No mesmo dia, a empresa também anunciou redução nos valores da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. O Marcelo Rubissek escreveu sobre isso. Marcelo, primeiro explica para a gente como funcionava a política de preços. Bom, essa política que foi encerrada pela Petrobras era baseada em uma proposta bem simples, que é o preço dos combustíveis aqui iria acompanhar os preços do petróleo lá fora. Com um detalhe importante de que o barril é negociado em dólar, então as variações do câmbio também entravam aqui na conta. Antes dessa política, você não tinha essa obrigação de seguir o mercado internacional e os preços que seriam então do petróleo importado. Tanto que era comum até o combustível ficar períodos longos sem reajuste. Em 2014, aliás, no governo Dilma, você teve um represamento de preços em ano eleitoral. O PPI ele veio em 2016 com o governo Temer, que era um governo que estava querendo instalar uma agenda mais liberal em relação ao que tinha aqui antes. E no governo Bolsonaro, o petróleo subiu muito, e o então presidente criticou bastante o PPI. E ele até fez uma pressão que levou a Petrobras a represar preços também durante as eleições, só que agora em 2022. Mas o PPI ele só foi abandonado oficialmente agora. E Marcelo, qual é a proposta da Petrobras para substituir a antiga estratégia? Bom, o comunicado da Petrobras anunciando essa mudança de diretrizes, ele diz algumas coisas. Primeiro, que a referência internacional não vai ser totalmente abandonada. Além disso, ele diz que a nova política vai olhar também para a concorrência e para a própria condição que a Petrobras tem de competir com outras empresas no Brasil e sem medo também de se colocar como essa grande empresa do setor que ela é. Então, a promessa é de uma política mais flexível e menos volátil, mas que a Petrobras também diz que vai ser mais eficiente e mais competitiva. Mas ela não explicou em muitos detalhes como que isso vai ser. Eu conversei com pesquisadores que disseram que, na prática, a gente pode esperar que a Petrobras faça algum meio termo entre o PPI e o esquema que tinha antes dele. Mas esses mesmos pesquisadores falaram que a Petrobras não explicou de verdade como é que vai ser feito esse meio termo, se vai pender mais para um lado ou para o outro. Então, a gente tem alguma expectativa de que vai cair o preço na bomba e que tem, assim, também uma queda naquele lucro da Petrobras, que estava super alto, mas é difícil cravar exatamente como que vai ficar a coisa em relação a como estava até agora. O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. E que tal ter mais do Nexo no seu dia a dia? O nosso jornalismo é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora, com desconto, no link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim você vai além do Durma com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas. Saber se organizar para lidar com crises socioambientais é uma capacidade importante para populações. Isso segundo um estudo de pesquisadores da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, publicado na revista Ecology Society. A pesquisa analisou 6 situações em diferentes lugares do Brasil e identificou mecanismos comuns que permitiram às comunidades superarem crises. O Lucas Zacari escreveu sobre isso para Ponto Futuro, que tem um clima entre os seus temas de cobertura. Lucas, quais foram as principais conclusões do estudo? Então, o que o estudo traz é que quando as comunidades se auto-organizam, ou seja, se entendem a partir de regras básicas para enfrentar seus problemas, existem alguns mecanismos que se repetem para a solução de crises socioambientais. E aí, por meio de um estudo de síntese em que se analisam trabalhos já feitos para a geração de novos conhecimentos, foram analisados a consolidação de um acordo de manejo sustentável do pirarucu no Médio Solimões, no Amazonas, as reações após a inundação de São Luís do Paraitinga, no interior paulista, e a reivindicação de terras e acesso a recursos, a construção de um sistema de monitoramento da pesca artesanal e a reorganização do turismo de base comunitária em 3 comunidades do Rio de Janeiro.
No texto, eu explico 5 mecanismos comuns encontrados no estudo, além do próprio surgimento das crises. Segundo os pesquisadores, o uso do capital humano e social, a parceria com atores externos, os espaços que favorecem a interação social, a geração de oportunidades e a ação de lideranças são lições essenciais para serem aplicadas em momentos de crises socioambientais. O texto do Lucas você lê em nexojornal.com.br/ponto-futuro. Do andamento da nova regra fiscal brasileira, passando pelo fim da política de preços da Petrobras e terminando com um estudo sobre superação de crises socioambientais, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Marcelo Rubissec e Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec e Lucas Zacari e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!